Antes de começar esse vídeo aí, queria deixar um recado pro pessoal aí que até umas 2 semanas atrás aí, tava falando que o meu cabelo tava parecendo cabelo de mendigo. E aí? E aí? O jogo virou ou não virou? O que tá acontecendo aí? Eu tô, nem no Brasil eu tô, mas tá acontecendo coisas aí, hein? O jogo virou, hein? O jogo virou. E é isso, antes de começar esse vídeo aqui, pra você que não é inscrito, então por favor, se inscreve aqui embaixo, aqui, não sei se é aqui, é qualquer lugar aqui embaixo. Antes de assistir, já deixa aquela curtida e compartilha aí. Espero que você goste do conteúdo aí, dos meus vídeos. Tá dando muito trabalho, mas tem gente que não está gostando aí. Já vieram falar pra mim que os vídeos podem ser melhores. E o que deixa mais triste, na verdade, é que esse comentário veio de uma pessoa da minha família, de uma prima minha. Essa semana eu falei com ela e ela falou: e aí, tá gostando do conteúdo? Tá gostando dos vídeos? O que você tá achando? Ela simplesmente falou essas palavras, abre aspas: tudo uma bosta, fecha aspas. Família, hein? Família. Ela falou: não, pode ficar melhor. Fala um pouco da nossa família, da sua infância, das histórias aqui que acontecem aqui com a gente aqui. E por que não falar um pouco da sua família que me ama muito, que não vê a hora de eu voltar aí pro Brasil, de ficar com eles mais um pouco, só para você ver o nível de amor que eles têm por mim. Quando eu ligo pra casa da minha mãe para falar com a minha mãe, minha sobrinha atende de vez em quando, ela fala para todo mundo, ela chama, né? Eu não tenho nome. Ela chama: o tio trouxa está ligando. É assim que eles me tratam, assim que eles me amam no Brasil. E esse vídeo, na verdade, é seguindo essa sugestão dela, que é para falar um pouco da nossa família, um pouco da minha vida aí no Brasil, de como foi a minha vida no Brasil. E para começar, essa mesma prima me ligou essa semana e falou: você vai vir pro Brasil? Vai vir pra minha festa de 40 anos? Aí eu falei para ela: pô, você tá fazendo 40 anos? Que legal, hein? Eu quero chegar com 40 anos bem assim, que nem você, viu? É, que nem você tá muito bem, parabéns. Parabéns, viu? Que você tá muito bem com 40, conservadona. Parabéns pra você. E nada mais e nada melhor do que começar a falar desse vídeo aí de uma pessoa muito especial, a pessoa que eu mais amo da minha família, lógico, é minha mãe. Minha mãe, ela tinha alguns poderes quando eu era criança, na verdade. Que ela, assim como toda criança, né, ela gritava de casa. Então eu podia estar em qualquer lugar ali da região que eu ouvia ela gritando e mandava eu voltar. E eu, como uma criança que naquela época não respeitava os pais, né? Então não voltava. Então depois de 3 vezes que ela me chamava, ela saía. E aí que ela saía, que o poder dela surgia, que ela quebrava um galho de qualquer árvore que estivesse mais próxima, ela passava a mão, ela tirava todas as folhas e aquele galho virava um chicote, cara, virava um chicote. E quando eu batia na perna, doía. E ela fazia essas coisas comigo que eu acho que hoje em dia não é mais permitido, né? Tô vendo aí bastante coisa aí do Brasil aí que os pais não podem mais bater nos filhos, que os filhos vão pro Twitter, vão fazer textão. Mas era isso nos anos 90, gente. As crianças levadas, as crianças que aprontavam muito, elas apanhavam bastante. E além disso, ela fazia outra coisa também que, tipo, eu não entendia muito. Hoje faz um pouco de sentido, mas na época, né, para sentir a perda, né, você tá sozinho na vida. E ela, quando eu aprontava qualquer coisa e não parava, ela me trancava no banheiro. Ela apagava as luzes do banheiro, da casa inteira, e ela falava uma frase: estou indo embora, a partir de agora é por sua conta. Cara, não dava 2 minutos,
eu estava aos prantos. Eu começava, mãe, cadê você? Você não vai me largar aqui? Você não vai me abandonar? Passava 2 minutos, cara. Era só gritaria, eu chorando, me debatendo que minha mãe tinha me abandonado. E ela estava ali, possivelmente estava rindo. Hoje também acho que não pode fazer, né? Usar esse tipo de artifício aí pra educar os filhos. Mas a pior coisa que ela fazia comigo é os domingos. Minha mãe, ela faz parte aí de uma família grande de 7 irmãos, né? Graças a dona Deide aí, a matriarca. 7 irmãos, e os irmãos não viviam tão próximos uns aos outros. Uma das irmãs, ela vivia em Campo Limpo Paulista. Vivia não, até hoje vive. E todo domingo, cara, não tinha jeito. Não tinha jeito. Tinha que ir para Campo Limpo Paulista. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui para esse lugar tão distante. Campo Limpo Paulista. Cara, mais ou menos naquela época, 1h30 a 2 horas de ônibus, um domingo. Então a gente já saía no horário legal, né? Que a gente nunca foi aquela família de acordar cedo, então a gente saía de casa 11 horas, meio-dia, né? E o bicho pegando lá, em Campo Limpo. E chegava ali por volta de, depois de 1h30, 2 horas, chegava em Campo Limpo Paulista. Só que a grande questão dessa viagem não era, além de todo o período ali, a distância, e a hora que chegava no ponto final do ônibus, e eu olhava para os lados e falava, cadê a nossa família? Cadê a casa? Ela falava, não, sua tia mora lá em cima. Como assim, mãe? Mora lá em cima? Ela mora lá em cima, lá no Cristo. Que sentido faz isso? Mãe, não quero morrer, a gente é muito jovem. Eu falo, não, ela mora lá em cima, tem um Cristo lá em cima, tem uma igreja lá em cima. Ok, mãe, vamos esperar um ônibus. Lógico, é o mais sensato a fazer. Ela fala, não, ônibus aqui, a partir de agora é de 2 em 2 horas, então não compensa mais quando não atrasa e quando não tem ônibus, então vamos a pé. Ela olhava assim e falava, caraca, cara. Pô, minha tia e o Cristo não precisavam morar tão longe assim não, cara. E subimos, cara, que caminhada. Caminhada de mais ou menos, aí não era uma caminhada, praticamente uma escalada de 40, 50 minutos. Mas quando chegava lá em cima, valeu muito a pena. Na verdade, ali que eu conheci o samba, ali que eu conheci o pagode, o samba, que são uma das coisas que eu mais gosto também. E ali, cara, a hora que eu cheguei, já a batucada pegando fogo ali, a negrada dançando e o bicho pegando, eu falei, caraca, aí sim, depois de quase 3 horas, 3h30 de trânsito, de escalada aqui, perto do Cristo, chegamos aqui em cima e a negrada, o bicho comendo solto lá. E meu tio e minha tia, para completar ali a família, né? O pessoal não gosta de ter família pequena, né? 6 filhos. Então, cada 6 filhos trazia 20 pessoas de convidado, 30 pessoas de convidado. Então, ali o bicho pegando, samba. Daqui a pouco chega o negão, o meu tio. Chega, cara, com a latinha de Brahma dele na mão, o bicho pegando. Aí ele parava do lado do cara que tava cantando. E ele só falava assim, toca a Zeca. Pô, não tinha outra opção, cara. Ou você tocava a Zeca, ou você apanhava. O bicho é grande, cara. Então, aí começava o sambão, Zeca, aí ele pegava assim, ele não fuma, né? Então, já começava aquela, se eu quiser fumar, eu fumo. Aí ele, de boa. Se eu quiser beber, eu bebo. Aí é comigo. Sentava 2, 3 horas de Zeca pro homem se satisfazer, cara. Pro homem se satisfazer. Era engraçado que quando tinha outros churrascos, né? Todo final de semana tem churrasco em casa, tem churrasco da família. Minha tia via antes, sentava assim, já olhava para quem tava comandando o som e falava assim, ó, seu tio tá chegando, hein? Mas, o que tem? Seu tio tá chegando? O que tem? Não tem problema nenhum, pode vir.
Samba. Como assim, tia? Toca samba. E não reclama. Cara, o negão chegava, sentava, aí já começava. É ser humano! É ser humano! Muito bom, esse aí é o primeiro vídeo falando um pouco da minha família, falando um pouco do que acontecia aí nos anos 90 em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, um pouco do que acontecia na minha vida, um pouco de SESI 177, um pouco de Gandra, que são os lugares que eu estudei, depois um pouco mais de 12º GAC, um pouco história de quartel para vocês, e é isso, primeiro vídeo. Prima, obrigado pelo toque, obrigado aí pela dica. Eu não vou falar de cabelo, não vou falar de corte de cabelo, não vou falar de mulher hoje, porque a gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Com o Oscar, o Will Smith, então eu vou ficar quieto, não quero apanhar, mas vai ter histórias também sobre você. E é isso, fiquem, curtam, compartilhem e se inscrevam nesse canal aqui, que é isso, eu vou tentar fazer um vídeo aí falando um pouco do que acontecia na minha vida aqui, um vídeo por semana, e é isso. Deixa algum comentário, o que você gostaria de saber, qual é a sua dúvida. Você estudou no SESI? Estudou no Gandra, em Jundiaí? Você mora na Várzea, mora em Campo Limpo? Que histórias que você tem aí desses lugares, que histórias que você gostaria de ouvir? E é isso, prima, é pra curtir, hein? Esse vídeo aí foi você que me falou pra fazer, e é isso, vídeo feito. Então, é isso, família, valeu, até mais.